provocar casais a falar sobre dinheiro. Dá certo? Aí nasceu Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, trazendo a contabilidade e as finanças para o mundo do dia a dia das famílias. Sociedade machista, paternalista, o homem cuida do dinheiro, não conta para ninguém quanto ganha, a mulher não precisa saber, porque quando o casal começa a falar de planos, vê que eles têm planos diferentes e o casamento não acontece. O casal sabe quem que é o gastador, quem que é o poupador. E, geralmente o poupador tende a fazer com que o gastador se comporte como poupador. De repente alguém diz que me ama, quer viver comigo pelo resto da vida e quer mudar quem eu sou. Então não tem sentido um poupador querer fazer com que um gastador deixe de ser gastador. O grande ganho que um casal tem é duas cabeças diferentes pensarem juntas, mas principalmente duas cabeças diferentes se unirem para serem uma mentalidade muito mais poderosa do que seria isoladamente. Quando você começou a falar sobre educação financeira, tinha um negócio muito estigmatizado que, primeiro, quase ninguém entendia de finanças, né? Ninguém entendia nada de finanças, e era um negócio muito chato. E você veio com essa linguagem mais moderna, mais descolada. Como que você vê esse crescimento desse mercado de educação financeira no Brasil e quais você destaca os pontos negativos e positivos disso? Bom, legal. Bom, quando eu comecei, não é que ninguém entendia de finanças, é que quem entendia de finanças eram as pessoas de finanças. É isso que me incomodava, porque quando estudei na faculdade, eu vi que tinha que aprender os conteúdos de faculdade. O curso de administração era muito legal, a aula de marketing, muito legal, a aula de liderança, muito legal, a aula de estratégia, pesquisa operacional, que costurava todos os números. Aí, mas no meio do caminho tinha uma aula e outra de direito, uma aula outra de contabilidade e finanças, que eram as matérias técnicas, né? E aquilo me incomodava. Primeiro porque, é chato. No meio de todo o resto era muito chato. Segundo, que durante a aula, quando eu pegava um professor bom, eu via que aquele assunto, se fosse dominado pelas pessoas, isso vale para finanças, valia para direito também, se não fosse falado na linguagem de especialista, se não fosse escrito de especialista para especialista, né, para ser aplaudido pela academia, aquilo teria mais utilidade, aquilo transformaria melhor a sociedade. Então eu comecei em finanças não como um especialista que tentou desenhar uma grande sacada, um texto que fosse ser bom para os outros. Eu era usuário. Eu era um não financeiro, tinha uma boa bagagem, já tinha feito 3 anos de engenharia, estava fazendo minha faculdade de administração, achei que ia trabalhar na área de marketing, mas eu como usuário das finanças, falava, cara, se isso aqui fosse bem ensinado, se isso aqui fosse traduzido de um jeito melhor, se isso virasse prática na minha vida, faria riqueza na minha vida de todas as pessoas. Naquele comecinho a informação ficou para mim. Não mudou nada, porque eu estava no 3º ano de faculdade, faltava 1 ano e meio. Eu achava que ia prestar um concurso público e entrar na área pública no Brasil, mas quando eu me formei, logo recém-formado, não passei no primeiro concurso público por uma falha de estratégia, eu quis ajudar um amigo, aceitei um emprego para trabalhar numa consultoria financeira. Que sorte, hein? Pois é, cara, se tivesse passado no concurso público eu não estaria aqui falando sobre esse assunto, mas naquele momento que eu comecei a trabalhar numa consultoria financeira, eu não fui contratado pelo meu conhecimento em finanças. Fui contratado pelas habilidades que eu tinha em conectar vários assuntos, porque eu tinha estudado administração, e minha habilidade em escrever, porque eu sempre fui bom de redação, sempre li muito, passei nas 2 faculdades, graças principalmente à redação, e como eu escrevia bem, eu ajudei o time de finanças, o time de técnicos, a escrever laudos. E ali ficou claro que a minha maneira de escrever era um diferencial do trabalho. Então, todos os trabalhos que vieram depois, e aí vem convite, né? Faz uma outra consultoria, dá uma aula, participa de um projeto, eu percebi que a comunicação fazia diferença, eu fui me sentindo mais folgado, né? Posso dar uma opinião, posso fazer do meu jeito? E ali nasceu um primeiro curso diferente, uma primeira apostila diferente. A primeira apostila foi virar livro depois de um tempo. Eu não tinha ambição de me tornar escritor, não tinha ambição de desbravar o mundo das finanças. Eu simplesmente, naquele momento, uma simples pessoa que tinha uma pequena contribuição a fazer para a sociedade, quando me deram emprego, eu falei, cara, posso fazer de um jeito diferente, porque acho que as pessoas vão gostar mais. E aquilo foi ganhando uma dimensão muito grande. Então, quando veio o convite de uma apostila de aula ser transformada em livro, ali eu percebi que, tem um caminho aqui. Não era uma grande aposta na carreira, isso era 2002 para 2003, eu lancei o primeiro livro em 2003. Pra você ter uma ideia, eu interrompi minha carreira no fim de 2003, eu joguei tudo pro alto, falei, cara, tô cansado de dar aula, finanças é uma área muito chata, fui morar fora do Brasil. Fui pro Canadá, aceitei o convite para ser sócio de uma empresa no Canadá. Foi na volta do Canadá que eu percebi que, enquanto eu estava fora, o livro continuava vendendo. Os convites para palestras estavam pipocando, os convites para a imprensa estavam acontecendo. Eu falei, eu não estou mais no Brasil. Então, o que está acontecendo? Ali estava claro que havia um interesse crescente sobre o assunto. E foi na volta do Canadá, em 2004, que eu falei, deixa eu fazer algo você escreveu Aí escrevi Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, que está fazendo agora 20 anos, no final de 2024. Então, naquele momento, eu falei, deixa eu fazer um material já
acreditando que finanças é algo que vai ser para as pessoas. Não é apenas uma tradução de um assunto que as pessoas procuram, mas, por exemplo, provocar casais a falar sobre dinheiro. Dá certo? Aí nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi esse grande sucesso até hoje, né? Dos meus 16 livros é o mais vendido, ainda nos dias de hoje. E um livro atrás do outro foi criando essa bibliografia que se traduziu numa nova ciência no Brasil, uma maneira diferente de tratar finanças, trazendo a contabilidade e as finanças para o mundo do dia a dia das famílias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Com isso, você ajuda o Marco Financeiro a crescer e eu trago para você só o que importa sobre finanças, investimentos e crescimento pessoal. E esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que você falou, foi um hit, assim, totalmente desproporcional. E eu lembro que quando você foi fazer esse livro, eu já vi você contando em entrevistas e tal, você parou tudo que você tinha para fazer só para se dedicar a escrever o livro. Foi. Você acha que isso influenciou no sucesso do livro? Porque, eventualmente, depois, como esse livro foi um grande sucesso, você passou a ter um monte de convites para fazer várias coisas, e eu não sei se você conseguiu se dedicar da mesma maneira para escrever um livro como você se dedicou naquele. Não, na verdade, o Casais Inteligentes foi muito especial porque ele foi um livro muito honesto. Ele não foi escrito, ele foi compilado. No tempo que eu estive no Canadá, eu tinha um site, o site existe até hoje, maisdinheiro.com.br, é o site onde está toda a informação do nosso trabalho. Mas o maisdinheiro.com.br, naquela época, o que tinha era um formulário de dúvidas. Você que leu o livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, põe aqui sua dúvida, fale com o autor. E eu passei 8 meses no Canadá respondendo às dúvidas das pessoas e eu tive uma grande luz no começo daquele processo, que era classificar as respostas por assunto. Quando eu vi na primeira semana que estava vindo pela segunda ou terceira vez a mesma pergunta, eu falei, cara, deixa eu salvar as respostas, que quando perguntarem de novo eu vou mandar. Então tinha lá pergunta sobre automóvel, pergunta sobre casa própria, sobre dinheiro a dois, mesada dos filhos. Quando eu decidi voltar para o Brasil, em 2004, no final de 2004, o meu editor perguntou, cara, tem um assunto para trabalhar? Pô, assunto tem um monte. O que mais me pergunto é de finanças a dois. E aí o editor falou, perfeito, manda ver, vamos fazer um livro sobre esse assunto. Eu peguei os mais de 900 e-mails que eu tinha respondido sobre esse tema e tentei organizar numa linha lógica, começo, meio e fim, com uma grande preocupação, que era a preocupação de não criar brecha para as pessoas me procurarem para tirar dúvida, porque eu não me sentia especialista em casais. Eu tinha vergonha de me expor demais. Falei, cara, eu sou especialista em finanças, ou estou tentando me tornar especialista em finanças. Mas se vierem perguntar de terapia, de amor, relacionamento, eu não vou saber responder, então deixa eu fazer um livro mais completo possível. Bom, mas agora você tem uma autoridade, né? Já está casado há não sei quantos anos aí. Algumas décadas. Tem 22 anos de casado. Não, agora já dá para dizer que eu entendo um pouquinho de relacionamento, de finanças, reprodução humana, né? 3 filhos. Então, mas você estava perguntando do foco, né? O foco foi, primeiro, eu tinha muito tempo, muita tranquilidade para responder as dúvidas à medida que elas chegavam quando eu estava no Canadá. Quando eu compilei o livro, eu tive a preocupação, e aí o porquê de eu me isolar, de ter um ritmo, ter um flow ali do começo, meio, fim, não criar um texto todo truncado. Ele tinha que ser um texto gostoso de ler, um texto que as pessoas que começassem teriam que acabar, porque se parassem no meio não entendia a estratégia como um todo. Então, qual foi a estratégia? 4, 5 fins de semana, isolado lá na casa de praia dos meus pais e um fim de semana todinho ali digitando. O livro saiu pronto. E saiu muito bem. Caramba, que rápido. É porque já estava escrito, né? Eu já tinha respostas, e-mails de meia página. Na verdade, o que eu tinha que fazer é colocar um começo, meio e fim, foi um trabalho de edição. E refinar. Como esse livro deu muito certo e na sequência vieram os outros comentários, né? Pô, seu livro é sensacional. Pena que o capítulo sobre filhos é tão pequeno. Bom, tinha que escrever um livro sobre filhos. Pena que você fala pouco de investimentos. Tinha que fazer um livro sobre investimentos. Eu decidi seguir a mesma receita. Então, como é que eu escrevia livros? De 2004 para cá, eu adotei uma rotina de ter um período razoavelmente longo de férias entre aspas. Chegava o fim do ano, as aulas caíam. Então, dezembro, janeiro, eu sei que teria poucas aulas para dar. Eu travava a agenda. O começo de dezembro era para zerar todos os e-mails, para zerar todos os compromissos que eu tinha. Eu começava janeiro, quando todo mundo estava festejando, eu começava a escrever o livro. Eu tentava acabar esse livro em um mês. Dá para fazer em um mês? Cara, se você só faz isso, você acaba em um mês. Se você tem 10 demandas ao mesmo tempo, você não vai acabar nunca seu livro. Então, eu acabava o texto bruto em um mês, começava a compartilhar com a editora, escrevia alguns artigos sobre o assunto para testar algumas ideias na internet, nos jornais. E aí, com os feedbacks dos leitores, com as críticas, com os comentários, eu acrescentava no livro no mês seguinte. Então, eram 2 meses escrevendo o livro. Depois vinha lançamento, palestras, entrevistas, e até o fim do ano ali entregando, né, a demanda que tinha. No meio do ano tinha uma paradinha para férias em julho, mas eu
2004 para cá, dezembro, janeiro e julho passaram a ser meses oficiais de férias. E os meses em que eu não só descansava, mas eu tinha meu momento criativo, o ócio criativo do Domênico De Masi, lá que pensa e organiza. Eu acho que isso fez diferença. Não nasceram outros livros como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, porque talvez os outros temas que eu trabalhei eram temas mais óbvios do que discutir dinheiro a dois. Todo mundo está preocupado com as finanças dos filhos, todo mundo está preocupado com a educação, com a aposentadoria, mas ninguém se preocupava com as finanças a dois, porque falar de dinheiro a dois em 2004 era uma coisa do além. Sociedade machista, paternalista, o homem cuida do dinheiro, não conta para ninguém quanto ganha, a mulher não precisa saber. O que eu fiz foi uma provocação de conversar. Foi um choque cultural. No momento em que a mulher estava ganhando uma força muito maior na economia, emancipação econômica, tinha uma discussão específica sobre dinheiro no meu livro e as coisas se casaram e vieram juntas, né? Hoje, nós sabemos que a maior parte das famílias brasileiras são providas por mulheres. Mas, hoje, principalmente, falar sobre dinheiro já não é um grande mistério. É um tabu. Assim, tem muito relacionamento que nem segue adiante, porque quando o casal começa a falar de planos, vê que eles têm planos diferentes e o casamento não acontece. Então, eu tenho orgulho de dizer que Casais Inteligentes Enriquecem Juntos não só melhorou os relacionamentos, como também deu certeza aos divórcios. Livrou umas pessoas, né? Livrou muita gente de fazer besteira, porque tem muito casamento que vai indo, né? Tá legal, estamos bebendo junto, estamos dançando junto. Vai empurrando com a barriga. Quando tem que tomar decisão difícil junto, não rola. Então, falar sobre dinheiro fez diferença na sociedade e acho que o foco do isolamento fez diferença para os livros terem um conteúdo bem interessante. E no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, você traçou 5 perfis que acabaram ficando muito conhecidos. Você pode falar um pouquinho sobre cada um? Pô, legal. Foi um momento interessante, porque não foi uma criação apenas minha, né? Eu, quando respondia aos meus leitores, eu não só organizava as respostas por temas, mas eu sabia que os leitores tinham comportamentos mais ou menos caracterizados por algumas características específicas. Então, quando a pessoa me escreve dizendo que não sabe quanto tem na conta, eu estou classificando essa pessoa como descontrolada ou como desligada. Se a pessoa fala que controla na planilha todos os meses, eu sei que ela é uma pessoa mais financista. Então, surgiram dessa interação com os meus leitores 5 perfis. O poupador e o gastador, que se contrapõem, né? O poupador é aquele que só pensa no futuro, o gastador é aquele que não pensa no futuro e quer viver bem o presente. Só pensa no presente? Acho que nem pensa, né? O gastador é aquele que sente que precisa desfrutar, ele precisa da recompensa do trabalho dele, e normalmente isso está no gasto de curto prazo. Então, poupador e gastador normalmente eram vistos como figuras em conflito. Tem o financista, que é aquele que organiza tudo, controla tudo, tinha caderninho, planilha, bloco de notas para tudo quanto tipo de gasto, guarda tudo com clips, né, para não perder informação. Teoricamente, que é quem acompanha muito de perto todas as finanças. Muita gente acharia que seria o perfil ideal, e no livro eu critico que não é o ideal. E tem mais 2 perfis que eu separei entre descontrolado e desligado. O descontrolado é aquele que não sabe o que está acontecendo nas finanças, mas quando dá uma atenção, vê que está no vermelho indo para o roxo, já está destruído. O desligado é aquele que não olha para as finanças, mas quando consulta o saldo, estou com 2 meses de salário parado aqui. Ele gasta menos e não está cuidando como deveria. O que eu trouxe de provocação no livro foi o fato de que não basta identificar o perfil. Num casal, o casal sabe quem que é o gastador, quem que é o poupador. Geralmente, o poupador tende a fazer com que o gastador se comporte como poupador. E o gastador tende a se defender. O que o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos traz é a ideia de que, primeiro, nós somos seres humanos que têm características como, para quem acredita, podemos falar que nem o horóscopo, né? Eu nasci daquele jeito, cara. Eu fui moldado daquele jeito, eu fui influenciado pela sociedade para ser daquele jeito. De repente alguém diz que me ama, quer viver comigo pelo resto da vida e quer mudar quem eu sou. Então não tem sentido um poupador querer fazer com que um gastador deixe de ser gastador. Porque isso é lutar contra a essência da pessoa. Então qual que era a proposta base do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Primeiro, identificar que há uma probabilidade muito grande de opostos se atraírem. Um gastador tende a gostar de um poupador, ele não percebe isso. Mas numa roda de amigos... É inconsciente. Tem uma galera na mesa, tal, as conversas que fluem, a pessoa está com o coração aflito, né, que não consegue guardar dinheiro e tal, e tem alguém que fala, não, meu futuro está garantido, eu estou bem. Pô, bate um coraçãozinho, né? Eu queria ter alguém assim na minha vida. O poupador, que é o cara que tem o futuro garantido... Que é um pouco de aventura. Com certeza ele vai ter olhos para a pessoa, esse aqui sabe viver. Esse aqui sabe o que é curtir o presente, nem se preocupa com o futuro. Então, por mais que não seja conversa literal, né, de se perceber o que está acontecendo, mas há uma tendência de opostos se atraírem, se aproximarem, começa um relacionamento, mas pior. À medida que avança uma relação a 2, formalizou um casamento, a tendência é que os comportamentos diferentes fiquem mais diferentes ainda. O gastador
como ele passa a ser uma pessoa mais tranquila por conviver com o poupador, tende a se soltar mais e se tornar mais gastador. Às vezes até se defender do excesso de poupança do cônjuge, do parceiro. O poupador, que já se preocupa com o futuro, quando vê que está ameaçado por um gastador no lar, tende a ser mais poupador do que era. Então há uma tendência no relacionamento de esses opostos se atraírem e criar um conflito ainda maior. Então, qual que é a proposta dos casais inteligentes? É não neutralizar um perfil ou outro, mas entender quais são as qualidades de cada um. O poupador cuida do futuro, o gastador vive bem o presente. Se eu pegar o melhor de cada lado e souber administrar os excessos, eu vou ter uma média interessantíssima para o casal. O mesmo vale para o financista desligado. O financista é um cara insuportável para o resto da família, né? Tudo é controle, tudo é planilha, tudo não pode, não quero. O desligado, ele é uma pessoa mais saudável, uma pessoa menos ansiosa. Então, se souber usar o fator desligado para que o financista fique mais no automático, né? Pô, cara, você já analisou esse mês, olha no próximo, espaça um pouquinho os controles, o relacionamento fica mais saudável. Então, o grande mérito da definição dos casais foi identificar que as pessoas, primeiro, são falhas, ninguém é perfeito, perfis diferentes podem mais se ajudar do que se atrapalhar, e o grande ganho que um casal tem é duas cabeças diferentes pensarem juntas, mas principalmente duas cabeças diferentes se unirem para serem uma mentalidade muito mais poderosa do que seria isoladamente. E isso faz com que o planejamento funcione muito melhor na vida a dois. Pô, que legal. E na sua casa, como que vocês são hoje? Mudou o perfil de vocês ao longo desse tempo? Acho que se mudou muito pouco, porque eu sempre fui mais poupador, mas eu era um poupador com perfil gastador. Era um perfil de quem... Aliás, acho que não é o poupador, certo? Era o financista com perfil gastador. Tipo, né? Você controlava para um propósito específico. Controlar para... Pô, eu ganhava pouco quando você namorava a Adriana, mas eu organizava tudo para não faltar dinheiro para aquela viagem dali a 3 meses, uma pousadinha no sul de Minas, tudo muito econômico. A Adriana já não gostava tanto das viagens, porque ela achava que com as viagens nunca ia acontecer um casamento, nunca ia acontecer um futuro. Então, ela mais poupadora, ao mesmo tempo desligada, porque ela não leva o menor jeito para controles, para ficar acompanhando dados, números, estatísticas. Então, ela é uma desligada poupadora. E eu sou um financista gastador. E funciona muito bem a combinação, porque eu tenho minhas ambições, né? Eu penso, puxa, se tem um desafio pela frente, tem um curso que eu quero fazer, uma viagem excepcional, talvez eu tenha que trabalhar mais. A Adriana é que fala, não, peraí, se você trabalhar mais, você vai perder saúde. Então é melhor você espalhar um pouquinho mais no tempo seus sonhos aí e a gente viver um pouco melhor a vida. Ela dá uma segurada na Ela dá uma segurada. Senão você seria muito mais acelerado. Eu sou simples no consumo, eu não gosto de ostentar, mas eu gosto de experiências muito fora do convencional. E o que é fora do convencional não é padronizado, o que não é padronizado é mais caro. Então eu tenho uma tendência a querer experimentar mais a vida. Eu acho que, se eu tiver 100 anos de vida é muito pouco para aproveitar tudo que a gente pode aproveitar. Então que eu tente aproveitar o quanto antes. Pô, uma das últimas aventuras de vocês foi lá nos países nórdicos. Pô, sensacional. Queria que você contasse um pouquinho aí dessa experiência de você. Eu só vi você lá na banheira de gelo, quebrando a banheira para entrar. Depois fiquei sabendo que é uma modinha, né? O pessoal tá mergulhando em banheira de gelo e tal. Não, cara, ali eu entrei porque é um hábito local. Ali né? É raiz. Me disseram que era muito saudável, fazia bem. Realmente, você sai do gelo pegando fogo, né? Você sai do gelado, o corpo reage. Mas o grande motivo da viagem para os países nórdicos foram dois, na verdade, né? Do lado da Adriana, ela queria muito ver a aurora boreal. Eu já tinha visto alguns anos atrás, uma viagem que eu fiz a trabalho. Ela tinha vontade de ver e eu queria conhecer os países nórdicos por questões de raízes familiares. Eu descendo de lituanos, mas pouca gente sabe que os lituanos são os vikings da terra. Os vikings saíram navegando pelo mundo e foram conquistando alguns territórios. Um dos territórios conquistados foi a Lituânia. E ali eles estabeleceram base. Então, são os vikings não guerreiros, né? São os vikings agricultores. Mas eu queria ver a origem do povo de onde eu vim, né? Conhecer um pouquinho o comportamento dos nórdicos. E tinha um fascínio pela organização, pela civilização dos países nórdicos. Então, essa era a proposta da viagem. Eu acho que nenhum nem outro foi o grande motivo da gente voltar muito feliz de lá. A aurora é um negócio encantador, a cultura local é um negócio encantador, mas as experiências do frio, as experiências da neve, o quanto eles se divertem com esse ambiente. Acho que todo mundo já ouviu falar que, puxa, tem casos de depressão nos países nórdicos. Eles não ficam deprimidos por causa do frio ou do inverno. Eu fiquei sabendo lá que os nórdicos não gostam do verão. Ah, é? Você sabia disso? Não. Porque o verão desregula completamente o organismo deles, porque o sol se põe à meia-noite e vai nascer às 2 da manhã. Então o cara está deitado, de repente ele acorda, ele vê às 11 horas no relógio, não sabe se é manhã, se é noite. É o caos, eles se sentem mal no calor. No verão, no inverno, eles põem a luzinha na janela, acende fogueira, tem os esportes, acaba o dia mais cedo, então eles vão para casa, convivem com os filhos à noite ali um tempo maior. Eles gostam muito do inverno.
e eles não se sentem tão à vontade no verão. Talvez um verão brasileiro com uma noite não tão curtinha, eles gostariam. Mas foi uma viagem fantástica, uma contraposição cultural assim extrema, né? Algo Como sociedade é muito diferente. muito, mas muito mais diferente do que as pessoas imaginam. Eu ouvi dos finlandeses coisas do tipo, meu pai dizia que pobre não pode comprar coisa barata, coisa de má qualidade. Pô, parece inconcebível. Pobre, uma característica do pobre é comprar coisa mais barata. Para o finlandês, não. O finlandês tem na cabeça que o que você compra barato, você paga 2 vezes. Vai durar pouco, vai dar dor de cabeça, vai ter que resolver, buscar assistência. Então ele quer comprar o que tem de melhor qualidade. Mas ele é pobre. Qual que é a consequência de ser pobre? Ele nunca vai comprar algo zero. Ele vai comprar de segunda mão. Só que quando ele compra de segunda mão, ele já compra com a cabeça de que daqui a um tempinho vai melhorar a vida dele, vai querer revender aquilo para comprar outra coisa, revender para comprar outra coisa. Então ele vai comprar algo de qualidade que dure bastante para que na hora de vender ele não perca tanto dinheiro. E assim a Finlândia tem preservação, sustentabilidade, não tem dejetos, não tem descarte, mas como consequência de não comprar porcaria. Por que a gente vê tanto lixo no Brasil? Porque metade dos produtos que a gente compra são piratas, são falsos, são pouca duração. Você compra, vai um produto inteiro para o lixo, né? Não tem nem reciclagem, não sabe descartar, porque é um volume gigantesco. Lá não, eles lidam de uma maneira super natural com algo que, comprou uma roupa, essa roupa tem que durar 3 gerações. Você comprou um eletrodoméstico, cara, inadmissível que um aspirador de pó dure menos de 50 anos. Né? E assim eles vão tocando engenharia, tecnologia. Então você vê que os países nórdicos, Suécia, Noruega e Finlândia, são caracterizados por terem uma engenharia robusta. Né? A Finlândia é mais para o lado militar, a Suécia é para o lado da tecnologia, a Noruega mais para o lado do conforto, mas eles valorizam muito coisas de qualidade, coisas que vão durar um tempo significativo sem ser modismo. Não tem modismo, não tem coisa que... Esse ano a tendência é tal coisa. Né? Pô, se pinta as casas da mesma cor há 1000 anos na Noruega. Né? Por quê? Porque o modismo é contra a ideia de durar muito tempo. E se você quer aprender a investir de forma simples, segura e fazer seu dinheiro render para seguir a filosofia de viver de dividendos, conheça o treinamento do Marco Financeiro. Clique no primeiro link da descrição, assista a aula de introdução. Se você entrar no Marco Financeiro em menos de um dia, você aprende toda a base e ainda te mostra as principais ações para investir. Aí o caminho fica livre para você escolher as que você considera melhor. Investe de forma consciente e segue o caminho da sua prosperidade. Se você assistir e ver que não é para você, tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem enrolação. Vai lá e confere.